Que maravilha, que maravilha. Meus irmãos, nós estamos gratos ao Senhor por essa oportunidade de nós estarmos aqui para glorificar e adorar o nome de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no livro de Salmo de número 109. Salmo de número 109, Deus colocou essa palavra ao nosso coração, nós queremos compartilhar com a igreja nesta noite. Nós estaremos iniciando uma série de ministrações da palavra de Deus. Nestas serão 7 quinta-feiras. Nós estaremos trazendo uma palavra nessa campanha que tem como tema Rompendo Maldições. E eu tenho certeza que o Espírito de Deus, ele tem preparado o nosso coração para receber essa palavra. Livro de Salmo de número 109. Você que achou pode dizer amém? Amém. A partir do verso de número 17. Diz assim a palavra de Deus: visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E pois não desejou a bênção, ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição, tal como de uma veste, assim penetre ela nas suas entranhas, como água, e em seus ossos como azeite. Seja para ele como a veste que o cobre, e como o cinto que o cinja sempre. Seja este da parte do Senhor o galardão dos meus contrários, e dos que falam mal da minha alma. Mas tu, ó Jeová Senhor, ser comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa, livra-me. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Então pode tomar o seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, Deus tem despertado o nosso coração para trazer esta palavra para a igreja. Uma palavra que vai gerar dentro de nós a certeza, uma confiança, de uma forma inabalável, de que nada está perdido, mas em Cristo Jesus a vitória é nossa. Em Cristo Jesus a vitória é nossa. Quando nós adentramos dentro desta temática para falar sobre romper essas maldições, a palavra de Deus nos revela que tanto a bênção como a maldição são oferecidas por Deus diante de nós, dando-nos a plena liberdade de escolha. E não há mistério nenhum nisto. Não há mistério nenhum nisto. Deus coloca diante de nós. Agora, eu e você, nós temos este livre-arbítrio para poder ter esta opção de escolha para a nossa vida. Agora, observe que ensina-nos a palavra de Deus que para vivermos em paz, para recebermos as bênçãos de Deus aqui na terra e nos visitar e receber da parte de Deus essa revelação ao nosso coração e começar a colocar em prática esses 3 pontos característicos que vai guiar-nos a nossa vida a viver uma vida de paz, uma vida de amor e uma vida debaixo da bênção de Deus, irmãos, seremos mais do que felizes para a glória do Senhor. Você precisa ouvir a voz de Deus. Não permita que outras vozes venham atrapalhar. Não permita que outras vozes venham te corromper. Não permita que outras vozes venham redirecionar a bênção de Deus sobre a sua vida. Que você venha calar estas vozes negativas, estas vozes malignas e ouvir a voz de Deus ao teu coração. Você precisa ouvir a sua voz, guardar os seus mandamentos. E guardar aqui está no sentido de colocar em lugar seguro. Você lembra? Davi falou: guardei a sua palavra onde? No meu coração, lá dentro. Paulo diz que esta palavra, quando está dentro de nós, entranhada em nós,
ela é de difícil remoção. E quando o texto fala sobre esta palavra, o Senhor falando através de João Maria de Patmos, a igreja de Filadélfia, dizendo: porque guardastes a palavra da minha perseverança. O guardar aqui é colocar no lugar seguro, é colocar no lugar secreto, guardado dentro do coração. Então você precisa ouvir a voz de Deus, guardar os mandamentos de Deus e seguir o Senhor pelo caminho. Quando nós entendemos isso aqui, irmãos, eu tenho uma frase de ministração sobre a tua vida nesta noite. Eu profetizo que nenhuma maldição prevalecerá sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua história, sobre o teu matrimônio, sobre os teus relacionamentos, sobre a tua vida ministerial, sobre a chamada de Deus sobre a tua vida, porque a bênção de Deus cobrirá a tua vida. Você pode dizer amém por isso? Agora, para nós adentrarmos e entender essa questão, porque é uma questão espiritual, conta no certo testemunho que uma senhora estava abandonando o seu marido. Estava deixando o seu marido para ir viver uma vida de prostituição. E ela tinha entendido que como a sua avó viveu nesta vida, logo após a sua mãe também viveu nesta vida, agora ela seria da vez. Então ela entendia que a sua geração era uma geração que estava debaixo de uma maldição. Irmãos, isso aqui é batalha espiritual. E nós, como igreja de Jesus Cristo, precisamos nos munir de fortalezas espirituais, da armadura de Deus, de um conhecimento da palavra para poder contra-atacar este mundo que muitas das vezes quer fazer você parar, você desanimar e gerar dentro do teu coração estas verdades que não são verdades da palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Precisamos entender isso. Agora, para nós compreendermos toda essa questão das maldições, nós precisamos compreender, porque o salmista falou: se amarmos a maldição, o que vai acontecer? Ela nos sobrevirá. Se não desejarmos a bênção, ela vai se afastar de nós. E para nós compreender isso, você precisa entender que existe três coisas. Primeiro, existe a opressão, existe a possessão e existe a maldição. A opressão, o significado de opressão se resume no seguinte conceito: é a presença de demônios em determinados ambientes. Eles invadem determinados locais, o tornando pesados e carregados. É onde se ocasiona a opressão. Um lugar pesado. Você já foi num lugar fazer uma visita e você diz: meu Deus, senti um peso, né? Não consegui nem orar, que peso. Deus, eu cheguei perto daquela pessoa para conversar com aquela pessoa, eu senti um peso. O que é isso? São opressão. É batalha no mundo espiritual. Os demônios, eles assediam as pessoas que moram ou frequentam determinado lugar, fazendo pressão sobre elas e muitas das vezes levando as pessoas a viver uma vida deprimida. Viver uma vida deprimida. Essa invasão só ocorre com a permissão da pessoa ou certo tipo de conduta que atrai esses lugares. Por exemplo, lugares como centro de prostituição, reduto de crimes, motéis, centros espíritas, lares aonde imperam a desonestidade, lugares onde família vive se contendendo em quatro paredes, agredindo-se mutuamente. Sabe o que é isto? É um convite para os demônios operar dentro da casa. Opressão. Eu até grifei aqui, falei aqui e botei como exemplo: mesmo onde moramos pode haver opressão, porque existe família que todas as vezes que estão juntas só presta para falar mal dos outros, só presta para difamar, levantar calúnia. São lares onde as palavras são mais instrumento de destruição do que instrumento de edificação espiritual.
Pergunta é: nós como igreja de Cristo Jesus, estamos entendendo esta verdade? Estamos compreendendo esta verdade? Porque esta situação é um convite a demônios e é onde eles se sentem muito bem. O que a palavra fala? A palavra nos orienta a reciclar o nosso pensamento. A palavra nos orienta a ter uma vida de rendição ao Senhor. Se você for ver Filipenses capítulo 4, versículo 8, a palavra de Deus diz que tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é respeitável, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, se alguma virtude e louvor existe, é isto que tem que ocupar o teu pensamento, a tua mente. Aleluia! Essa é a trajetória da vida da igreja. Esse é o caminhar da igreja. Entender que a nossa mente tem que estar repleta daquilo que é verdadeiro, daquilo que é respeitável. E nós vamos fechando as portas para estas invasões externas, agredir a nossa vida, agredir a nossa família. Você pode dizer amém por esta palavra? Agora, palavras queixosas também dão lugar a opressões. Por exemplo, tem pessoa que diz: eu não tenho capacidade para fazer nada. Você vai viver oprimido e oprimido e nunca terá capacidade para fazer absolutamente nada. Eu sou tão infeliz, não vai ser feliz nunca. Você precisa, pelo poder da palavra, romper com essas maldições. Aleluia! A opressão, pois, é demônios convivendo no mesmo ambiente, dividindo o mesmo espaço. E Deus nos criou para vivermos debaixo da glória e da graça dele. Portanto, entenda, palavras positivas, amorosas, de fé em Deus, libertam o poder divino para desfazer a opressão, pois Jesus veio para destruir as obras do diabo. Glória! Você pode aplaudir ao Senhor nesta noite? Existe a possessão. A possessão é a presença de um ou mais demônios dentro de uma pessoa. Observe, os demônios são espíritos caídos e não tem corpo para agir, precisa de um corpo para agir, não importa se o corpo é humano ou animal. Eu me lembro que quando eu fui fazer a gente estava fazendo um trabalho em uma determinada região, e ali o espírito maligno pegou os animais que brigavam, faziam um barulho terrível, atrapalhando as orações, e Deus levantou alguém e disse, repreendeu, disse: olha, o Senhor acabou de me dizer que é o espírito maligno que está agindo na vida desses animais para poder atrapalhar a nossa oração. Levantamos a mão e começamos a repreender: espírito maligno, sai desses animais agora. Irmãos, foi assim, foi lá no Nordeste, né? Era o jegue, né? A gente chama de jegue, a gente chama de burro, né? Aquele, né? Daqui a pouco foi saindo um atrás do outro, devagarzinho. Isso aqui são situações espirituais. Logo nós vemos que a opressão, ela opera de fora para dentro, e a possessão opera de dentro para fora. Porque os demônios precisam de um corpo para agir. Eu lembro aqui, eu frisei até um testemunho para mim não me esquecer. Conta no certo testemunho de um pastor que levaram em sua igreja uma moça endemoniada. E essa moça estava a mãe dessa moça estava buscando socorro para sua filha. Durante 3 dias, eles estavam orando e tentaram expulsar os demônios daquela menina e não conseguia. Cansado, perplexo ante a resistência dos demônios, o pastor sentou ao pé da cama da moça, meditando sobre aquela situação. Eu não entendo por que isso. Por que essa realidade? Por que está acontecendo isso? Naquele momento era um fato inédito no seu pastorado. Jamais enfrentou tanta resistência nessa área. Toda a experiência ministerial foi vã, depois de tanta luta, e aquela moça ainda estava possessa por espíritos malignos. Ele parou, ficou ali, e de repente, ainda pensativo, ele levantou os olhos e, olhando para a mãe da moça que estava em pé ao seu lado da cama, a sua feição raivosa,
carrancuda, chamou a atenção daquele pastor. E ele pensou, será que a mãe tem alguma coisa a ver com o caso desta filha? Não pode ser. Então o Espírito Santo o induziu a dialogar com aquela mãe. Ele chama a mãe e diz assim, a senhora vive bem com a sua filha? Ela disse, não. Opa. Qual é o problema entre vocês? Ela é estúpida, vagarosa e muito preguiçosa. A senhora pode explicar melhor, me dá um exemplo dessa situação da sua filha? Claro, na semana passada esta menina passou dos limites da minha paciência. Quando ela voltava do estábulo com um latão cheio de leite, descuidada como sempre, tropeçou num galho, largou o latão, todo o leite foi derramado. Viu? Que falta de atenção e de responsabilidade. Fiquei com tanta raiva de ter perdido o leite, que gritei para ela e disse, sua burra preguiçosa, o diabo que te carregue. O pastor discerniu imediatamente a razão da possessão na vida daquela filha. A frase dita pela mãe naquele momento de raiva estava a chave do problema. Agora ele sabia como proceder. Convidou então a senhora que se sentasse junto dele e com autoridade explicou passo a passo o mal que ela fizera. Mesmo sem intenção, ela entregou a vida da própria filha na mão do diabo. E agora? Como livrar minha filha desta maldição? Perguntou aflita. A senhora tem que quebrá-la com as suas próprias palavras, renunciando e desmanchando o pacto que você fez com o diabo. Logo, ela assim o fez. Renunciou o pacto involuntário que fizera, retomando a sua filha das mãos do diabo e entregando nas mãos de Jesus. Logo em seguida, o pastor orou, a jovem ficou liberta, terminou a oração, a moça penteou o cabelo deitada, mas visivelmente calma, levantou tranquila, sorrindo e disse, eu estou com fome. Ela estava liberta para a glória do nome do Deus eterno. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor. Há poder nas tuas palavras. Há poder, irmãos. Precisamos ter o cuidado daquilo que nós estamos falando. E maldição, o que é a maldição? A maldição é a autorização dada por alguém que exerce autoridade sobre a vida de outra pessoa, para causar-lhe dano à vida dessa pessoa que está sendo amaldiçoada. É quando, através da própria boca, autoriza seus demônios a agirem na vida de alguém, ou autoriza os males a acontecer sobre a vida de alguém. A maldição vem pelo falar. Se as palavras que nós proferimos podem construir maldição, elas têm igual poder para produzir o efeito contrário. Que as tuas palavras sejam palavras de bênção. Sejam palavras de bênção. Se levante, lance palavra de bênção sobre a tua vida, sobre a tua esposa, sobre o teu esposo, sobre os teus filhos, sobre a tua casa. Levante, lance palavra de bênção sobre aqueles que você a cada dia vai estar encontrando no entra e sai da vida. Seja você um canal de Deus para semear palavra de vida eterna. Aleluia. Irmãos, o Salmo 109 nos mostra que o salmista, ele tem um reconhecimento que se ele está sendo perseguido pelos seus inimigos, cheio de perturbação, é um grande cerco. Lá no verso de número 4 do Salmo 109, diz assim, em paga do meu amor são os meus adversários, mas eu faço oração. Aleluia. O que eu entendo com isso aqui? No verso 4 nós somos instruídos como o servo de Deus deve se portar diante dessas situações, pois não se vence as perseguições devolvendo perseguição, não se vence as batalhas da vida devolvendo situações que verão reagir mostrando batalhas da vida. Se vence as batalhas da vida através da oração. Através da oração. Veja bem,
no verso 17 ao verso de número 9. Visto que a maldição ela lhe sobrevenha, pois não desejou a bênção, aparta-se dele. Observe que Davi, ele está deixando bem claro que ser abençoado é uma decisão minha, é uma decisão sua. É por isso que muitas das vezes, quando a gente está ministrando cultos evangelísticos, e a gente começa a pesquisar no texto, a gente observa que em muitas passagens bíblicas, Jesus, ele chega para as pessoas e pergunta: o que queres que eu te faça? O que você precisa? O que você quer? Jesus não sabe? Claro que sabe. Jesus, claro que ele conhece. Ele conhece. Ele é a própria essência da palavra. Quando a gente é confrontado com a realidade, a própria palavra diz que a palavra de Deus é viva, não é morta, é eficaz, produz efeito, é mais cortante do que a espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, separando junta e medula e apta para discernir pensamento e intenção do coração humano. O que quer dizer isso? A palavra sabe o que está lá dentro, conhece o que está aí. Agora, por que Jesus faz essas perguntas? Porque ele está dando a você opção de escolha. Você sabia que, por incrível que pareça, tem pessoas que estão vivendo na miséria, estão vivendo ao favor do diabo, na desgraça, porque a palavra desgraça é a pessoa sem a graça de Deus e vivendo ao favor do diabo, e o favor do diabo é matar, roubar e destruir. E tem pessoas que estão vivendo nessas circunstâncias e preferem viver nessas circunstâncias. Aí Jesus pergunta: eu sei que você precisa, eu sei que você necessita, eu conheço a tua vida por dentro, mas a minha pergunta é: o que você quer? Você quer a bênção ou você quer a maldição? Você quer a vida ou você quer a morte? Que nesta noite nós possamos ser tocados pelo poder desta palavra, porque para viver dentro dessa trincheira da batalha espiritual e romper essas maldições depende de nós. Você pode dizer amém por isso? Amém. Não vamos aqui, irmãos, tá tratando a respeito de maldição hereditária, até porque se fosse assim, teríamos que revogar e desconsiderar princípios que são inegociáveis no Evangelho de Jesus Cristo. Porque, como já falei, em João 8,32 diz que conhecereis a verdade vos... A Bíblia diz que o conhecimento da verdade do Evangelho liberta, transforma, restaura, regenera. E nesta noite, esta palavra está entrando em contato com o teu coração para mudar a tua história. Você pode dizer amém por isso? Amém? Amém? Então, isso aqui significa dizer o seguinte: a certo momento da história da vida de alguém que foi atacado por palavra de maldição, gerações que foram tocadas por situações de maldição, e vem, mas a partir do momento que a pessoa ouve a palavra, recebe a palavra do Evangelho, a palavra transformadora, regeneradora, e entrega a sua vida confessando a Cristo como único e suficiente Salvador pessoal da sua vida, quando acontece isso, sabe o que acontece? O Senhor chega e diz assim: agora basta, agora parou aqui, acabou, chega, basta. Até então, a essência e o poder das maldições vinham prevalecendo. Agora alguém encontra o dono da vida, o dono da bênção, e a partir deste momento, em você será bendita todas as nações. Você é o canal da bênção, irmão. Aleluia. Pode glorificar a Deus por isso. Aleluia. Pare de se martirizar. Pare de aceitar situações da sua história que tentam estar te imobilizando, porque a graça de Deus rompeu com a maldição, a culpa foi perdoada, o caminho foi liberado. Prossiga adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas o Espírito. Que coisa maravilhosa! Segundo os Coríntios 5:17 diz que a respeito daqueles que se entrega para Cristo, que está em Cristo, é nova criatura, coisas velhas passaram, tudo se fez novo, alvo novo, história nova, perspectivas novas de uma vida de vitória e de bênção em nome de Jesus. Que você pode dizer amém por isso? Amém. Aleluia! Deus está trazendo a revelação desta palavra ao teu coração
para você entender. Olha só que em Provérbios capítulo 26, e o verso 2 diz assim: como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumprirá. Sabe o que eu quero dizer com esta palavra? Eu quero dizer que o ninho da maldição que tinha na sua casa foi desmanchado. Aleluia! Não terá mais pouso na tua casa, não terá mais pouso na tua família, não terá mais pouso na tua chamada, não terá mais pouso no teu ministério, porque a bênção de Deus está sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Tem pessoas que dizem: o meu avô foi assim, então eu vou ter que ser assim. O meu pai, o meu tataravô foi assim, triavô foi assim, bisavô foi assim, avô foi assim, pai foi assim. Eu sou a bola da vez. Por quê? Por quê? Que base bíblica tem nisso aí? Por quê? Agora os irmãos vão me ajudar lá colocando aqui o livro de Ezequiel, capítulo de número 18. E você vai ver o que Deus tem para a sua vida nesta noite. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter, olha só que coisa linda, mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou, viverá. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer, observe que qualquer sentença pode ser anulada só se houver entrega e arrependimento. Se você se arrependeu, a sentença está sendo rompida, quebrada nesta noite, para a glória de Deus Pai. É a promessa dele. Ah, mas eu estava assim, agora estou. Mas você se arrependeu, a sentença está quebrada. Aleluia. Mas ainda em Ezequiel, lá no capítulo de número 18, bota o versículo 24 aí, meu filho. Agora observe que nesse versículo 24, veja, se o pecador se arrepender, a sentença é anulada. Mas se o justo se desviar, o que é que diz? Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? É uma pergunta. De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com quem pecou, neles morrerá. Se para o ímpio que se converte, a sentença é anulada, é quebrada, agora, o justo, se desviar do propósito, ele cai em sentença. Ele cai em sentença. Isso aqui é muito sério, irmãos, porque nós precisamos ter esse entendimento do poder da palavra de Deus. E eu tenho uma frase de ministração sobre a tua vida nesta noite, e esta frase é a seguinte: os pecados dos teus anteriores não vão pesar sobre a tua vida, em nome de Jesus, porque a bênção de Deus está sobre você nesta noite. Aleluia! Agora, não adianta chegar aqui, pregar, ensinar, expulsar, fazer aquelas orações fortes, né? E depois, quando a pessoa sair por essas portas lá na rua, voltar a mesma coisa de sempre. Não adianta, irmão. Tem um ditado no Nordeste que a gente diz que a gente ora até a costa rachar feito cigarra, mas não acontece nada. E não vai acontecer. Você precisa ter entendimento. Agora, e aqui nós vamos já para a reta final,
Vejamos o seguinte: existem 4 coisas que precisam ocorrer na nossa vida para que a maldição se torne uma maldição sem causa. Primeira coisa, comece mudando a sua atitude mental. Comece mudando a sua atitude mental. Ah, pastor, eu sou difícil. Comece mudando a sua atitude mental. Tem coisas que a minha atitude mental se converteu a situações que se perpetuam. E o ser humano, ele é tão adaptável. O ser humano é tão adaptável que ele consegue se adaptar ao sofrimento. E quando ele está se adaptando ao sofrimento, aí ele vem com a palavra. Isso aí só pode ser maldição. Precisamos entender, irmãos, que todas as fortalezas do diabo são construídas sobre as nossas fraquezas. O crente, quando está, fogo puro no mistério, pulando de um pé só, o inimigo tenta, mas não consegue, porque a brecha está fechada. Não tem brecha, aleluia, não tem espaço, ele está firme. Mas quando aquele crente que, um dia glória a Deus, aleluia, outro dia glória a Deus, não tem mais aleluia, outro dia nem mais nem glória, mas aleluia, às vezes vai, vive numa vida de oscilações na sua própria vida. Isso começa a dar brechas, a ter espaços, e ele começa a manter a sua vida espiritual fraca. Isso é verdade, não tem como questionar. Me prove, pastor. Irmão, isso é lógica. Ele começa a ser frágil, e o diabo, ele olha, aquele forte eu não posso, mas aquele que está fraquinho, aí ele vai com um sapatinho de algodão, sutilmente, e lança a palavra. Pois é por aqui. Começa a redirecionar a trajetória e o caminho, e a pessoa ela vai enfraquecendo. Quanto mais vai enfraquecendo, vem um peso, vem um jugo. Agora analise, irmãos, olha só que coisa tremenda. As fortalezas do diabo são construídas sobre as nossas fraquezas. Logo, toda fortaleza do inimigo é frágil. Toda fortaleza do inimigo é frágil. Fortalezas construídas sobre fraqueza são frágeis. Aleluia! E nesta noite o Espírito Santo está trazendo uma palavra de vida eterna ao teu coração, porque Ele te ama, Ele tem um projeto de vida com você, e o inimigo vai bater em retirada, porque a Bíblia diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz: podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Aleluia, aleluia. Aleluia. E a pessoa vai enfraquecendo. Eu estou em depressão. O que é, irmão? Depressão não é possessão. Depressão é um estado de mente. Agora, o diabo se utiliza dessa fraqueza, desse momento, para tirar proveito e estabelecer a sua fortaleza sobre esse indivíduo. Aí ele vive naquela vida, só quer ficar escondido, só quer ficar nos cantinhos, só quer ficar aquele medo. Deus não nos deu o espírito do medo e nem de covardia. Aleluia. Deus é na tua vida. Diz para alguém que está ao teu lado: Deus é na sua vida. Aleluia. Nenhuma força do inimigo contra você é forte, desde que você realmente esteja em Cristo. Eu preciso estar em Cristo e não no homem. Nós precisamos estar em Cristo. Aleluia. Veja bem, a luta é na mente. Se o inimigo convencer a tua mente que você está na linhagem de uma maldição hereditária, você vai viver como se estivesse debaixo dessa maldição, porque simplesmente você aceitou a situação e acabou de dar espaço aonde ele conquista um terreno da alma do indivíduo. Mas a palavra de Deus, Isaías 26, verso 3, diz assim: Tu, Senhor,
Guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Aleluia. 1 Coríntios 2,16 diz a Bíblia: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? É uma pergunta. E ele diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Segundo os Coríntios 11,3, Paulo estava com uma preocupação tão grande, e ele disse: olha, o meu receio, e eu quero evitar isso, é a minha preocupação, dizia Paulo, é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida, a mente de vocês se desvie da sincera e pura devoção a Deus. A mente de vocês venha ficar confusa, pensando que estão cantando, adorando, pregando, testemunhando, falando, realizando algo para Deus, quando na verdade não está fazendo. Era a preocupação de Paulo, porque ele lança esta palavra, porque ele sabe que há o potencial de Deus na tua vida. O diabo quer estragar isto, mas não vai conseguir, porque Deus é o teu refúgio, fortaleza sobre a tua vida. Você pode aplaudir o Rei nesta noite. Não permita que o diabo domine o território da sua mente. Reaja com confiança e a fé em Cristo. Toda maldição foi rompida. Reaja mentalmente sobre isso. Aleluia. E isto aqui é uma atitude que você precisa se posicionar. O diabo está mentindo para você. Ele é o pai da mentira. Quer que você possa tomar uma atitude mental e assumir uma posição totalmente longe do reino. Mas a palavra de Deus está sendo semeada sobre o teu coração para te dizer: fique firme, reaja, 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 reaja. A palavra de Deus está em vós. Eu tenho uma frase de ministração sobre a tua vida, agora eu quero que você diga comigo. Eu vou falar e você vai repetir. Diga assim comigo, bem forte: diabo, a partir de agora, você não tem mais domínio no território da minha mente, pois tomo posse da minha posição em Cristo e assumo a autoridade do Espírito Santo para te ordenar agora que perca as suas forças agora e saia em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. O que precisa ocorrer na nossa vida para que a maldição se torne uma maldição sem causa? Segundo lugar, cuidado com as suas palavras. Cuidado com as suas palavras. Palavras, irmão, são semente. Palavras são sentenças. São sementes que vamos lançar e iremos colher, pois este é o decreto irrevogável de Deus. Não é assim? Aquilo que eu me planto, o que acontece? O que acontece? Lucas 8,11 diz que o significado da parábola é esta: a semente é a palavra de Deus. Aleluia. Provérbios 15,11 diz: a sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. Cuidado com aquilo que sai da sua boca. Cuidado, nós precisamos vigiar. Tem um testemunho de uma mulher que mandou o seu marido embora e chegou logo para o pastor e disse: pastor, meu marido foi embora e agora o senhor vai ter que resolver isto. Vai lá atrás dele. O pastor disse: eu? Oxe, eu não. Mas o que aconteceu? Pastor, ele perdeu o emprego. Ele saiu, mas depois voltou e depois ficou lá, e eu fiquei tão irritada, mas tão irritada, sabe? Que eu disse para ele assim: olha, seu preguiçoso, ou você vai sair, ou diz umas outras palavras fortes que não é preciso dizer aqui, mas a mais fraquinha: preguiçoso, seu Zé Ninguém. Ou você sai daqui, procura emprego, ou faz uma coisa, ou então vai-te embora. Ele pegou as coisas e foi embora. E ela foi lá: pastor, agora não, pastor, eu não. Foi você que mandou, irmã. Você não mandou embora? Mandou. E o que ele fez? Ele foi embora. Viu como ele é obediente, agora você vai mandar para ele voltar, ele vai voltar. Pronto, acabou.
Cuidado com as palavras. Cuidado com o poder das palavras. Cuidado com o poder das palavras. Aleluia. Provérbios 18, 20 e 21. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios satisfaz. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. E os que gostam de usá-la comerão do seu próprio fruto. Cuidado com as palavras. Tiago 3,6 diz: assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da vida, sendo assim ela mesma incendiada pelo inferno. Cuidado com a Bíblia, está na palavra. Salmo, Oséias 8,7: eles semeiam vento e colhem tempestade, talo sem espiga, que não produz farinha, ainda que produzisse trigo, o estrangeiro chega e devora. Cuidado com as palavras. Salmo 141, verso 3 diz a Bíblia: coloca, Senhor, um guarda na minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Mandaia canaria baixoura barraia bacana emacantuíra baia sérgia. Ao mover da palavra, pelo amor de Deus, fique calado, ou diga algo melhor do que o silêncio. Se não tem, fique calado. Terceiro, para a gente encerrar, o que precisa ocorrer na nossa vida para que a maldição se torne uma maldição sem causa? Mude os seus hábitos. Mude os seus hábitos. O pecado dos meus ancestrais só pesará sobre mim se eu der continuidade a eles. Precisamos manter uma postura para não tornar um ciclo vicioso da história da nossa família. Aleluia. Jeremias 31, 29 e 30 diz que naquele dia se dirá, não se dirá mais: os pais comeram uvas verdes, os dentes dos seus filhos se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todos aqueles que comer uvas verdes se embotarão. Aleluia! Não dê continuidade ao pecado dos seus ancestrais, senão você é que vai sofrer. Última coisa, o que precisa ocorrer em nossa vida para que a maldição se torne uma maldição sem causa? Reconheça a semeadura e rompa com ela. Reconheça e rompa com ela. Aleluia. Os pecados dos meus ancestrais eu não trarei comigo, mas posso sofrer as consequências, porque é uma semeadura e eu vou ficar colhendo. Agora de que forma? Agora você vai pagar preço? Não. Vem a consequência, e aquela consequência vai gerar uma provação de fé para aqueles que entenderam o propósito e se posicionaram na brecha. O que vai acontecer? Vem aquele peso, vem essa consequência. Aí você vai identificar esta semente, você vai identificar esta semeadura, porque não foi essa semeadura, não pertence à lavoura, não é sua. Aleluia. Esse terreno não foi regado por você, mas você está identificando essa semeadura, esta semente, e a partir de agora você pode estar dizendo: agora estou entendendo por que tanto peso, por que tanta prova, por que tanta situação que eu estou enfrentando. É uma semente de uma lavoura lá atrás, mas eu já identifiquei, pastor. O que eu vou fazer agora? Você vai romper com ela, você vai cancelar ela, você vai lançar a palavra de vitória em nome de Jesus Cristo. Então você precisa reconhecer e identificar que há uma opressão e que você tem que rejeitá-la e repreender em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer amém por isso? Rompa com essas semeaduras contrárias.
O inimigo que atormentava meus ancestrais quer me oprimir. Eu vou identificar essa situação e vou romper com ela. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Você vai romper, você vai buscar da parte de Deus. O Espírito Santo, quando há um entendimento, quando há uma realidade no mundo espiritual, para compreender essa revelação da palavra de Deus ao nosso coração, irmãos, Deus nos dá todo o direcionamento para que venhamos romper com toda essa sentença em nome de Jesus. Amou a maldição, ela lhe sobrevenha. Não quis a bênção, aparta-se dele. Mas nesta noite, a minha palavra sobre a tua vida é que a bênção de Deus brotará mais e mais do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés. Que você fique firme nesse propósito. Convide mais alguém para vir na próxima quinta-feira. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, Deus está quebrando uma sentença sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua chamada, sobre o teu ministério, porque é um projeto de Deus sobre a tua vida. Compartilhe, divulgue. Nós estaremos dando sequência nessa série, que vai brotar uma grande, mas uma grande bênção de Deus sobre a sua vida nesse momento. Nesse momento nós vamos orar. Aleluia. E eu quero pedir aos nossos obreiros, vocês vão ficar aqui na frente, de frente para a igreja. E nós queremos, e vocês vão estender as mãos em direção à igreja. Aleluia. Tá? Não vamos trazer os irmãos aqui à frente para não tumultuar, né? Eu sei que tem muita gente, mas os obreiros vão ficar aqui e vão estender as duas mãos em direção à sua vida. Você vai colocar a mão no seu coração e em fé você estará dizendo ao Senhor: Senhor, eu preciso que o Senhor me revele qual é esta lavoura que tenta parar a minha trajetória. Deus vai fazer você identificar e vai romper hoje em nome de Jesus. Aleluia. Isso, comece a clamar, meus irmãos, estenda as mãos e vamos orar agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai,